Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adrize e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre os riscos associados ao uso de fertilizantes na agricultura e seus impactos ambientais. Primeiramente, então, gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou técnica em Química, sou licenciada em Letras e Ciências Biológicas, sou especialista em Psicologia da Educação e também sou mestranda do curso de Ciências Ambientais aqui da Universidade Federal de Pelotas. Eu possuo experiência na parte de fertilizantes, onde eu trabalhei durante 6 anos na indústria, e eu tenho tanto experiência na parte de qualidade, de análises físico-químicas, onde eu atuei no laboratório de controle de qualidade, e também dentro da indústria como líder de equipe no processo do fertilizante fluido. Então, tanto fertilizante sólido como fluido, a gente vai tratar aqui hoje nessa palestra. Como introdução, então, a gente tem que entender o que é o fertilizante, para que ele serve, né? O fertilizante nada mais é do que um composto, né, de substâncias químicas que vão agregar valor nutritivo para a planta, né, fazendo com que ela tenha um crescimento saudável, tenha todos os seus nutrientes para um bom desenvolvimento, e dentre eles, né, os principais são os macronutrientes, a tríplice de macronutrientes, o famoso NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. A gente também pode lembrar que os fertilizantes são compostos de micronutrientes, porém a sua base vai ser essa tríplice de macronutrientes, né, que é o NPK. Então, como eu falei anteriormente, né, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e também a gente tem na composição os micro, que vão agregar valor também, né? Cada fertilizante vai ter a sua destinação correta, o uso correto de cada um desses macronutrientes. Geralmente a gente tem eles em praticamente todos, mas a gente também tem fertilizantes que utilizam de 2 deles, de um deles, e que também funcionam. Depende muito da sua aplicação, né? Qual o tipo de cultivo. E quanto aos micronutrientes, a gente tem alguns que são principais nessa esteira de fertilizantes, como o cálcio, o magnésio, o enxofre, o ferro, o manganês, o zinco, o cobre, o molibdênio e o boro. São micronutrientes que vão agregar valor no meu fertilizante e também vão ter uma destinação correta dependendo da cultura que a gente vai trabalhar. Começando a falar então do nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é apresentado de inúmeras formas quando a gente fala de fertilizante. O principal motivo da gente usar nitrogênio na fertilização de um solo de plantação é que ele aumenta, né, estimula o crescimento da planta e também a cor verde, né? Porque a gente sabe que a cor é um atrativo também e também um indicador de saúde da planta. As principais fontes de nitrogênio que a gente vai ter no uso com fertilizantes vai ser a amônia, a ureia, e ainda a gente tem o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, o nitrato de potássio e também o nitrato de cálcio, que seria a junção de um macro e um micro, né? O nitrato de cálcio. O mais usado, tanto ele solo como fazendo parte de uma combinação para a montagem de fórmulas, né, de garantias do fertilizante, é a ureia e a amônia, mais ainda a ureia, porque a ureia ela pode ser utilizada sozinha, né, e ela pode ser utilizada como matéria-prima na formação de novas garantias, de novos fertilizantes. A ureia, então, ela é muito usada, a gente tem hoje em dia a ureia mais usada 46% e 45%, né? E a ureia ela também tem a opção de ser ureia aditivada, né? Que é uma ureia com a utilização de um corante, que seria 46%. Então, qual a função do nitrogênio nesse processo aí dos fertilizantes? Ele vai fazer parte da composição dos aminoácidos, né? Que vai ser a construção ali das proteínas.
Na composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que vão fazer a estrutura ali e as propriedades da planta, a clorofila, né, usado na fotossíntese, e das vitaminas também que essa planta vem a aderir. Na promoção do crescimento vegetativo, como eu falei anteriormente, também no desenvolvimento das folhas, do caule, dos brotos, e na participação de fotossíntese. Por quê? Porque ela está presente na estrutura da clorofila, né, que é o pigmento responsável pela absorção do sol, da luz solar nas plantas, e ela vai ajudar a captar essa luz solar, convertendo em dióxido de carbono, água, carboidrato, como glicose, que são utilizados como fonte de energia no crescimento das plantas. Então, ele vai auxiliar nessa estrutura. Ainda tem a regulação do metabolismo, né, nos processos metabólicos da planta, incluindo a síntese de proteínas, enzimas e hormônios vegetais. Na fixação simbiótica, onde vai ter a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e ainda fazer com que nutre, né, essas plantas, convertendo esse nitrogênio em uma forma mais utilizável, de melhor captação da planta, aumentando assim a disponibilidade desse nutriente no solo. Que a gente também tem que falar um pouco sobre os tipos de solo, né? Por isso que essa nutrição adequada, balanceada, vai favorecer, porque a gente sabe que hoje em dia existem inúmeros tipos de solo. E infelizmente nem todos estão preparados ou têm a quantidade necessária de nutriente para ter aquele tipo de cultivo. Por isso que esse balanço de nutrientes no fertilizante vai fazer diferença na plantação. Sobre a deficiência do nitrogênio, então, os principais sintomas, né, são o crescimento atrofiado da planta, como folhas pequenas, ramificação reduzida, floração precoce, ainda o acúmulo da antocianina, né, que é a coloração púrpura que aparece nas folhas e no caule. Tem as folhas cloróticas, com coloração verde pálida ou amarelada, como mostra ali na imagem, que acontece muito, que, como eu disse anteriormente, a coloração da folha ou da planta a gente consegue, é um bom indicador de alguma deficiência de nutriente. As folhas com coloração marrom, aspecto de queimado, a falta de crescimento de raiz e também a redução da produtividade de grãos. Esses fatores são acometidos pela deficiência do nitrogênio. Quanto ao fósforo, nosso segundo macronutriente da nossa tríplice, ele auxilia no crescimento das raízes, na floração e na formação dos frutos. A gente tem também inúmeras fontes, né, no mercado para a utilização de fósforo no fertilizante, e eu trouxe algumas delas que são as principais mais usadas, que são o fosfato monoamônico, né, que a gente chama de MAP, o fosfato diamônico, que a gente chama de DAP, o superfosfato simples ou super simples, os fosfatos naturais, que são um pouco menos utilizados, né? Os mais utilizados são o MAP e o DAP, ou o superfosfato simples ou super simples. Lembrando que o DAP e o MAP eles podem ser utilizados tanto na produção de fertilizantes minerais quanto na produção de fertilizantes organominerais, que a gente vai falar mais para frente. Qual é a função do fósforo, então, na minha plantação? Ele vai fazer com que tenha uma transferência de energia, né? Porque ele é o componente-chave da nossa adenosina trifosfato, a nossa ATP, que é a principal molécula das energias das células das plantas. Ela é essencial nos processos metabólicos, como a fotossíntese, a respiração celular, a síntese de proteínas e o transporte de nutrientes. E o fósforo também é essencial no desenvolvimento das raízes, né, onde ele dá a estimulação do crescimento e a ramificação das raízes, permitindo, né, facilitando que essas plantas possam absorver de forma melhor tanto a água quanto os nutrientes do solo.
Ele também faz parte da síntese de DNA e RNA, né, que são os compostos dos ácidos nucleicos, como DNA e RNA, pelo armazenamento e transmissão das informações genéticas da planta, e por isso que ele é tão necessário, né, para também a síntese de novas células. Ele também ainda vai ter a função da transferência de nutrientes, ele ajuda no transporte de nutrientes, né, garantindo um crescimento equilibrado e saudável da planta, e também na floração e formação de frutos, onde ele faz a transferência de energia durante esse processo de reprodução das plantas, que é um processo bem importante. Eu trouxe a imagem ali, como se fosse a fotossíntese, né? Onde a gente consegue ver que além da água tem os minerais no solo. Então a planta ela tem essa capacidade em si própria de absorver os nutrientes, os minerais do solo, porém eles têm que estar dispostos a ela de forma adequada, porque no momento que tu bota um macronutriente de forma de pouca forma, assim, de pouca quantidade, a planta ela não consegue absorver esse material. Da mesma forma que se tu botar em grande quantidade, ela não vai conseguir absorver, ela vai se intoxicar, vamos dizer assim, um processo similar a uma intoxicação, porque ela vai estar sobrecarregada, aquele solo vai estar sobrecarregado. Então, essa dosagem dos fertilizantes, dos compostos, tem que ser uma dosagem adequada. Por isso que o conhecimento do solo e o conhecimento do cultivo é muito importante para a gente saber qual garantia, qual fertilizante é adequado para tal planta, né? Para a gente ter um crescimento legal. Sobre a deficiência do fósforo, então, né, elas vão se assimilar, o fósforo, o potássio e o nitrogênio, como por exemplo a coloração, que eu falei anteriormente, né? Umas ficam amareladas, umas ficam roxas. No caso do fósforo, elas ficam ou uma tonalidade verde escura ou roxa, né? Tem um crescimento lento, vai ter o estiolamento, né? Que é o crescimento prejudicado da planta. Afeta a fotossíntese, como eu falei, depende da quantidade presente de fósforo ou do outro macronutriente no solo. Afeta a estrutura da raiz das plantas, onde eu tenho uma raiz prejudicada, eu já não tenho mais um crescimento saudável da planta. E a produção de antocianina, né, que é a acumulação de açúcares, ou seja, se eu tenho muito açúcar presente no meu solo ou na minha planta, ela não vai se desenvolver de forma saudável. Agora o potássio, o nosso terceiro macronutriente, né? O potássio ele é importante, pois ele vai fortalecer e fortalecer a resistência da planta, né? Tanto a doenças como a outros danos que a planta pode vir a causar, estresse, por exemplo, e temperaturas extremas também. O potássio, então, ele se apresenta no mercado de várias formas. As principais são o cloreto de potássio, que é esse da foto, o sulfato de potássio, o nitrato de potássio e o sulfato de potássio e magnésio, uma combinação de macro e micronutrientes. O cloreto de potássio, ele é tipo a ureia, ele pode ser usado sozinho ou como matéria-prima na produção de novos fertilizantes. Por que eu digo sozinho? Porque ele, como eu falei, depende da cultura. Se eu tenho uma cultura que necessita mais de potássio e não necessita tanto, por exemplo, de nitrogênio, eu não preciso usar um nitrato de potássio. Eu tenho já ureia, por exemplo, e eu quero uma complementação. Eu preciso de nitrogênio e potássio. Então eu posso usar uma ureia juntamente com um cloreto de potássio. A gente pode fazer essa combinação, esse jogo, né, de matérias-primas. A função do potássio, então, né, é a que ele torna a parte complexa, né, da estrutura molecular da planta
E a principal função dele, diferente dos outros macronutrientes, é que ele tem um movimento dentro do solo, né? Fazendo com que ele desempenhe suas funções como um íon livre, como mostra na imagem ao lado. Ele faz a regulação osmótica, ele está presente no processo de fotossíntese, o transporte nutricional, a regulação do pH, que é de extrema importância quando a gente trata com solos, e resistência a doenças. Ou seja, eu tenho o meu potássio presente no meu solo, ali, que ele vai estar de uma forma lenta. Eu vou ter o potássio presente na minha rocha, nos meus minerais, que aí ele não fica de forma disponível para que a planta absorva, como eu falei anteriormente, eles têm que estar de uma forma mais fácil para que a planta consiga absorver esses nutrientes, né? E também nos outros incrementos que é utilizado no solo, né? Em si ele vai estar presente ali também de uma forma mais fácil para a planta aderir. Porém, quando ele está presente em formato de mineral, rocha, né? Ali no solo, ele não fica de uma forma facilitada para a planta. Porém, ele tem essa movimentação no solo, ele vai estar presente de várias formas, de vários jeitos, porém não é todos eles que a planta vai conseguir aderir, mas ele vai movimentando entre o solo presente. O potássio, então, assim como os outros, ele vai causar deficiências, né, a falta dele. Uma delas é essa coloração amarela, e também a planta ela pode vir a cair prematuramente, né? Ficar frágil e se quebrar. A outra deficiência dele é o crescimento, né, da planta, ela não consegue crescer de forma saudável, não consegue ter um desenvolvimento radicular saudável, e os frutos também. Os frutos não vão se desenvolver se eu não tiver o potássio adequado na minha planta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os micronutrientes, porque nesse processo de fertilizantes eles também vão ser essenciais, não sendo menos importantes, né, que os macronutrientes. Então eu trouxe alguns principais aqui. O primeiro é o ferro, né, que ele é essencial na síntese da clorofila e para muitas reações enzimáticas nas plantas. O zinco, que também é muito importante em relação às proteínas, no crescimento das raízes e na formação dos hormônios vegetais. Em terceiro, o manganês, que é necessário para a produção da fotossíntese, ativação de enzimas. A gente pode ver que todos eles ali vai ter relação com a fotossíntese também, né? Porque ele vai fazer com que a planta se desenvolva mais saudável, fazendo com que além da absorção da luz solar, ela consiga fazer com que esses nutrientes auxiliem ela no crescimento. O cobre, que ele vai ser essencial nas reações enzimáticas da planta, fazendo com que ocorra a fixação do nitrogênio. O boro, que ele faz parte do desenvolvimento da parede celular, né, na absorção de cálcio e na divisão celular. O molibdênio, que ele é essencial na fixação biológica de nitrogênio e para várias reações metabólicas nas plantas. E a deficiência dele pode ocasionar o crescimento prejudicado da planta. Então, esses são os micronutrientes mais importantes que é utilizado nos fertilizantes. Hoje em dia, existem inúmeros tipos de fertilizantes, porém alguns prevalecem no topo, como os fertilizantes organominerais, né, os sólidos, os fertilizantes minerais e os fertilizantes fluidos, que são aqueles líquidos que podem ser dissolvidos, né? Podem ser usados em plantas específicas, né? E é esses que a gente vai falar um pouquinho hoje. Essa imagem a gente pode ver ali, eu trouxe o fertilizante líquido, que ele vem assim nas garrafinhas, vocês já devem ter visto. E não é um fertilizante velho no mercado, é um fertilizante novo. A gente até já vinha com
uns fertilizantes líquidos, porém agora eles vêm em crescente mudança, crescente evolução. A gente tem fertilizantes líquidos mais completos hoje no mercado, né, que atendem mais tipos de cultivos. Na foto a gente pode ver aqui que o branco seria a ureia, aqui seria um fertilizante mineral e aqui seria a ureia azul, né, 46%. Os fertilizantes inorgânicos, então, vão ser aqueles que são produzidos sinteticamente e fornecem nutrientes de forma rápida e concentrada, né? Como eu falei anteriormente, o superfosfato triplo, cloreto de potássio e o nitrato de amônio. A gente também vai ter o fertilizante orgânico, que são aqueles derivados de materiais orgânicos, como esterco, compostagem, farinha de ossos, entre outros, né? Porém, eles vão ter uma liberação dos nutrientes mais lenta no solo. O que acontece? Os fertilizantes orgânicos, a gente tem um pensamento que quando a gente fala em compostagem, por exemplo, é muito simples, é só pegar resíduos de alimentos, né? E juntar e vai ser decomposto ali e vai virar um fertilizante. Porém, o que a gente não sabe é que também na compostagem a gente vai ter algumas regras. Vai ter alguns tipos de alimentos, cascas, enfim, que a gente não pode usar na compostagem porque ela vai tornar o processo mais lento ou vai se demorar muito para se decompor e não vai ser um fertilizante de qualidade, um adubo de qualidade. E quando o fertilizante é produzido, né, sinteticamente, ele vai ter aquele alto custo. A gente vê nas indústrias, né, não é um processo tão rápido, é um processo que inclui várias etapas, inclui aquecimento, refrigeramento, inclui mão de obra, matéria-prima que nem sempre é muito barata. Então, também vai gerar efluentes, gases, tudo isso é todo um processo, né? Tem o fator ali adubo, adubagem, compostagem, mas também depende do cultivo, né? A gente consegue até ter um fertilizante, um adubo em longa escala, né? Quando a gente fala em compostagem, porém não se compara a um fertilizante que a gente consegue equilibrar, a gente sabe o que tem ali dentro, a garantia, né? A gente tem o fertilizante líquido, como eu falei, né? Que são os dissolvidos na água, aplicado diretamente na planta. A gente tem fertilizantes líquido via foliar, que é diretamente na folha. E tem os foliares que podem ser aplicados tanto na folha quanto no solo. E os granulares, que são os sólidos, né? Aplicados diretamente no sólido, que são os fertilizantes minerais, organominerais. Como eu falei anteriormente, a gente tem as garantias, né? Eu trouxe essa tabela aqui para explicar previamente para vocês. As garantias, elas seguem a linha ali da tríplice de macronutrientes, né? Do NPK. Eu trouxe um exemplo ali da foto do saquinho, que é como segue a garantia, né? Aquele exemplo ali, por exemplo, 12 de nitrogênio, 6% de fósforo, 12% de potássio. O que são esses números? Cada cultivo, cada plantação vai ter que um fertilizante específico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer uma plantação de milho. E aí eu sei que para plantar milho eu vou precisar de mais. Eu não quero nitrogênio, eu vou precisar só de fósforo e potássio. Então eu vou ver. Eu tenho na minha tabela o último ali, o 001846, que eu não tenho nitrogênio, ou tenho um nitrogênio ali combinado com fósforo, com potássio. Eu tenho uma plantação que eu preciso um pouco de cada, um 688, um 71014. Isso daí vai muito do estudo do plantio, estudo da plantação, do cultivo. Cada um vai ter sua garantia específica, né? Cada um tem uma porcentagem específica para o que precisa, o nutriente que vai precisar. E assim que são feitos os fertilizantes, com base nas culturas, com base no estudo das culturas. Quanto que um milho precisa, quanto que uma soja precisa,
como é que uma plantação de feijão se comporta, como é que uma plantação de fumo se comporta, será que ele precisa de mais nitrogênio? Será que se eu combinar um nitrogênio com um micronutriente ou dois macro e um micro? E assim, por isso que é importante o estudo das culturas. Quanto à aplicação, então, desses fertilizantes, a gente vai ter primeiramente a fertilização de base, que são aplicados uniformemente no solo antes do plantio ou a semeadura das culturas, fazendo com que o nutriente seja disponível para a planta desde o início do ciclo de crescimento. A gente também tem a fertilização de cobertura, onde são aplicados durante o ciclo de crescimento das plantas, após o plantio ou semeadura. Pode ser feito por técnicas de aplicação superficial, como espalhamento manual ou mecânico, meio de sistemas de irrigação, que vão permitir a aplicação do fertilizante diretamente na zona radicular da planta. Temos também a fertirrigação, quando o fertilizante é aplicado juntamente com a água de irrigação por meio de sistemas de irrigação, como gotejamento, microaspersão, aspersão, permitindo que o nutriente chegue diretamente na zona radicular da planta. O fertilizante foliar, que ele é pulverizado diretamente sobre as folhas das plantas, onde esses nutrientes serão absorvidos tanto pelo estômago quanto pelos tecidos foliares. E, por fim, a fertigação via solo, que é a união da fertilização com a irrigação, permitindo a aplicação, né, de fertilizantes através da irrigação diretamente no solo, abaixo da superfície, durante a técnica de irrigação, podendo ser feito usando injetores de fertilizantes ou sistema de fertirrigação incorporado ao sistema de irrigação. Quanto aos impactos ambientais, então, do uso de fertilizantes no processo aí do agro, a gente vai ter uma grande produção, né, de cultivo, e dessa forma a gente pode gerar danos aos solos, à água, devido ao grande número de utilização dos fertilizantes, né, que vão gerar danos ambientais. Além disso, como eu falei anteriormente, a produção de fertilizantes inorgânicos vão consumir energia e contribuir para as emissões do gás de efeito estufa. Como eu falei, a produção de fertilizantes não é uma produção tão simples, ela requer de várias etapas do processo, vários processos, e dentre eles a gente não tem como fugir tanto da emissão de gases, como também do consumo de energia e também do descarte incorreto, infelizmente, de efluentes. No solo, o impacto ambiental que o fertilizante vai causar, eu trouxe alguns aqui para a gente conhecer. O primeiro é a acidificação do solo, né? Como a gente usa amônia, né, na forma de nitrogênio, ela pode aumentar a acidez do solo ao longo do tempo e prejudicar as culturas e os micro-organismos presentes no mesmo. A alteração na estrutura do solo, né? Quando a gente usa muito fertilizante, a gente pode tornar mais compacto e menos permeável à água e ao ar, podendo prejudicar o crescimento das raízes e a absorção dos nutrientes pelas plantas. A perda de fertilizantes por lixiviação, onde eles não vão ser absorvidos pelas plantas, os fertilizantes, sendo assim levado pela água, né, pelo excesso de água, e lixiviado para a água subterrânea, causando a poluição da água por nitrato ou outros nutrientes, que isso é bem comum de acontecer. A salinização do solo, aqueles solos que são ricos em sais, pode levar à salinização do solo, onde os níveis de sais solúveis vão se acumular na zona radicular das plantas, impedindo o crescimento saudável das mesmas. A gente tem no solo também a alteração da biodiversidade, né, onde vai afetar a biodiversidade do solo, diminuindo a população de micro-organismo benéfico
e aumentando a prevalência de espécies que são tolerantes a ambientes ricos em nutrientes. A gente sabe que existem diversos tipos de solo e neles diversos tipos de micro-organismos. Porém, tem micro-organismos que se adaptam a várias condições e alguns, né, uma parte não consegue se adequar a algum excesso de alguns nutrientes. Por isso, esses micro-organismos são perdidos e são eles que fazem a movimentação do solo. Infelizmente, o solo fica deteriorado. A gente sabe que, nossa, o fertilizante impacta muito na água, né? Também como no solo. E eu não sei se seria a principal, mas é uma muito importante, é a eutrofização. O que é eutrofização? É quando a gente tem um ambiente aquático rico em nitrogênio e fósforo. São dois macronutrientes em excesso. Isso faz com que as algas, né, as plantas marinhas que a gente chama, vão crescer em excesso, dificultando a movimentação dos animais, fazendo com que a capacidade da luz solar entrar na água seja dificultada e não tenha oxigênio suficiente para que o ecossistema aquático consiga sobreviver, né? Isso ocorre causando a mortandade de peixes e animais. É um desequilíbrio do ecossistema aquático, quando a gente tem eutrofização, que é o excesso de nitrogênio e fósforo. Ele vai alterar a qualidade da água potável, né? Os altos níveis de nitrato na água podem representar riscos tanto à saúde humana quanto para bebês, mulheres grávidas, podendo ocasionar doenças, né? Uma bem conhecida é a doença do bebê azul, que é a meta-hemoglobinemia, e também a contaminação por pesticidas, que a gente sabe que é inevitável usar na plantação, né? E como eu falei anteriormente sobre a lixiviação, vai ocasionar que esses produtos químicos vão contaminar a água superficial e subterrânea, representando risco para a vida aquática e a saúde humana. Como eu falei anteriormente, impacta na biodiversidade aquática, né? O crescimento excessivo de algas vão causar a eutrofização e, assim, consequentemente, diminuir a capacidade de oxigênio dissolvido no ecossistema aquático, fazendo com que ocorra a mortandade de peixes, entre outros animais aquáticos. Como que eu vou usar corretamente o meu fertilizante? Né? Como eu falei anteriormente, tem que ter aquele estudo sobre a cultura que a gente vai trabalhar, um conhecimento sobre o solo que a gente está trabalhando. Então, primeiramente fazer um teste de solo, depois escolher o fertilizante correto, seguir as instruções de dosagem, aplicar no momento certo, distribuir uniformemente, evitar sobreposição, né, acúmulo, regar após a aplicação, monitorar o crescimento da planta e armazenar e descartar de forma correta, que é um dos principais, né? Porque ele pode causar inúmeros danos, tanto a armazenagem quanto o descarte incorreto. Existe então algumas regulamentações, vou falar bem ligeiro sobre elas, né? No Brasil, que é para proteger o meio ambiente e promover as práticas agrícolas sustentáveis. A gente tem a lei do agrotóxico, né, 7.802 de 89, que vai fazer as regulamentações sobre o uso de fertilizantes. A gente tem a normativa do MAPA 27 de 2006, que é o que as técnicas e especificações para a produção, comercialização e controle de qualidade dos fertilizantes. A gente vai ter também a normativa do MAPA 31 de 2009, que é sobre o registro, fiscalização, controle de qualidade, fabricação, importação, exportação, tudo um pouco sobre os fertilizantes. Vamos ter também o Programa Nacional de Controle e Qualidade de Fertilizante, né, ali do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos ter também o Agrofit, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Agrotóxico, que ele é mantido pelo MAPA sobre as informações dos produtos agroquímicos, incluindo os fertilizantes
adubos e corretivos de solo. E quando a gente fala de fertilizante, de impacto ambiental, a gente tem que também direcionar isso às nossas ODS, né, que são os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vem com que a gente consiga até 2030 fazer com que a gente possa proteger o meio ambiente, erradicar a pobreza, melhorar o clima, enfim, são vários objetivos que vêm para que a gente possa cumprir, né, e ter um mundo melhor, né, um mundo mais saudável de se viver. E quando a gente fala de fertilizante, a gente tem sim algumas ODSs que a gente pode citar. A gente tem então 17 ODSs, né? E a gente poderia aqui citar várias que podem ter relação ao uso adequado de fertilizantes no agro, como por exemplo, deixa eu ver aqui, água potável e saneamento, porque se a gente não usa o fertilizante de forma adequada, ele pode chegar no nosso sistema de tratamento de esgoto e ser prejudicial, né, dificultar o tratamento. Indústria, renovação e infraestrutura, que a gente pode ter um melhor desempenho na fabricação de fertilizantes. A ODS 12, consumo e produção responsável. A ODS 14, vida marinha. 15, vida terrestre. Também digo que a 17 poderia se encaixar com parcerias e meios de implementação mais sustentável, e eu trouxe algumas aqui que eu considero as principais quando a gente fala em fertilizante, que é a ODS 2, né, Fome, Miséria e Agricultura, né, usando o fertilizante de forma adequada, desempenhando um papel fundamental na promoção da segurança alimentar e na promoção de sistemas agrícolas sustentáveis, né, garantindo que as plantas tenham acesso aos nutrientes necessários. A ODS 12, Consumo e Produção Responsável, onde a gente faz o manejo responsável dos fertilizantes, incluindo a escolha adequada, a aplicação correta, minimizar o desperdício, contribuindo assim para as práticas agrícolas mais sustentáveis. A ODS 14, Vida na Água, onde o excesso dos nutrientes provenientes dos fertilizantes, né, da lixiviação pode causar eutrofização em corpos d'água, prejudicando a vida marinha. A ODS 15, né, o uso excessivo e inadequado de fertilizante pode causar dano ao ecossistema terrestre, afetando a biodiversidade do solo e dos habitats naturais, como falamos anteriormente. Então, essa Agenda 2030, né, ela vem para a gente seguir esses objetivos, né, e a gente promovendo práticas agrícolas sustentáveis, como o uso responsável de fertilizantes, a gente pode contribuir sim para alcançar esses diversos objetivos, garantindo a segurança alimentar, protegendo o meio ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável. Sempre lembrando que a gente tem sim meios sustentáveis para solucionar problemas, inúmeros problemas que a gente tem hoje em dia relacionados ao meio ambiente. Seria isso então, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição para qualquer dúvida e deixo aqui meu e-mail para vocês, tá bem? Muito obrigada.